4, versículo de número 35. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Toma seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Como disse, irmãos, aqui nós, nesse mês de abril, vamos ministrar todos os domingos, vivendo o sobrenatural. Você que já teve essa experiência e quer experimentar de novo, fique ligado, preste bastante atenção, porque você vai pegar dicas, passos preciosos para poder também viver este sobrenatural. E eu queria começar aqui no tema desta mensagem que o Senhor colocou em meu coração, o poder sobrenatural da esperança, contar uma ilustração que me chamou muito a atenção. Essa ilustração era de um jovem que recebeu uma promoção por ser um bom funcionário de uma viagem marítima, um grande cruzeiro. E nessa viagem, o barco ele naufraga. E de 400 pessoas que tinha nesta embarcação, e só sobreviveu este jovem rapaz. Todos os outros morreram. E ele à deriva ali no meio do mar. O que me chamou a atenção é que eu, observando aqui essa ilustração, essa história, é que apareceu ali destroços do navio, e ele se agarrou num pedaço de tábua. E ali ele agradeceu a Deus, porque Deus enviou ali um recurso para que ele não se afogasse. Depois de muitos dias, ele navegando à deriva, grudado naquele pedaço de tábua, ele se depara com uma ilha. E ali também ele louva e agradece a Deus, porque Deus, levou ele até aquela ilha e ele não ia mais morrer afogado. Chegando naquela ilha, ele viu que existiam muitas frutas. E ali também este homem agradece a Deus, porque agora ele tinha alimento e ele não ia morrer de fome. E de repente ele faz um barco para poder sair daquela ilha, uma pequena jangada. E quando ele coloca no mar a jangada para sair daquela ilha, o que me chama a atenção é que as ondas ficam fortes, e ali lança a jangada para um lado, lança para outro, e quebra, mas ele fica ainda com vida. E ele também agradece a Deus, porque agora Deus deu a ele outro livramento de morte. Nós vemos aqui uma pessoa que sempre é grata a Deus. E de repente ele fala: agora eu vou fazer uma pequena casa, uma pequena cabana para mim aqui. E essa cabana que eu vou fazer é para me dormir. E quando ele termina a cabaninha dele lá, ele ajoelha, agradece a Deus: olha que casa bacana, agora eu vou me proteger do sol, vou me proteger da chuva. E fica muito feliz com tudo que Deus tem feito e com tudo que Deus tem permitido fazer na vida dele. E de repente ele sente fome, fica enjoado um pouco de comer só fruta, e ele vai caçar. Quando ele retorna, irmãos, a cabana dele está pegando fogo. E ali no momento de crise emocional,
ele começa a murmurar, ele começa a blasfemar, dizendo assim: passei por tanta coisa, agradeci a Deus tanta coisa, e agora a única casinha que eu tinha aqui para me proteger está pegando fogo. Fiquei no barco, naufraguei, sobrevivi e tudo, mas já tem muito tempo que estou aqui, e agora está pegando fogo a minha única casinha de eu ficar. E ele começa a chorar, irmãos, e começa a chorar, a se desesperar, e ele começa a chorar, e chorar, e chorar. Mas de repente, irmãos, lá de longe do horizonte vem um navio, e quando ele olha para aquele navio, a esperança dele aumenta. E quando eles pegam e resgatam ele ali, ele todo emocionado, chorando muito e alegre, ele curioso, perguntando: como que vocês me viram aqui? Como que vocês me acharam aqui nessa ilhota, né? E aí o camarada do navio, o comandante do navio, disse: é que lá de longe nós vimos um grande fogaréu e uma grande fumaça, e aí nós viemos aqui te resgatar. O que que isso me chama aqui a atenção, irmão? Por mais que fuja do nosso controle, por mais que a gente ache que possa ser a pior coisa possível, mas Deus ainda está no controle da nossa vida. Por mais que você ache que você está perdeu alguma coisa, mas não é perda, irmãos. Para Deus é um grande livramento que Ele está te dando, é um grande livramento que Ele está colocando em tuas mãos. Eu aprendo aqui com essa ilustração, irmãos, que nós não devemos perder a esperança, e não devemos ser grato a Deus só quando tudo está dando certo. Nós temos que também, irmão, ter esperança quando as coisas dão errado. Deus está no controle de tudo, e nós acreditamos nisso. E nesse texto que eu li, aqui é um texto bastante conhecido. Nós vemos que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, porque ele tinha uma missão, e a missão era ir até Gadara. Ele tinha uma libertação para fazer lá naquela localidade, e ele fala para os discípulos a missão que eles teriam que fazer: entremos neste barco e passemos para outra margem. Jesus dá uma palavra de ordem, Jesus passa uma missão para os discípulos, que a única coisa que eles teriam que fazer é entrar no barco e chegar lá do outro lado. Só que no meio do caminho, irmãos, um vento forte, uma tempestade, ela começa a soprar o barco. E a Bíblia diz que Jesus, no meio da tempestade, estava dormindo, ele estava descansando. E o barco era açoitado para cá, o barco era açoitado para lá. E de repente os discípulos se apavoram, se desesperam. E a Bíblia diz que eles, sem fé, sem mais esperança nenhuma, eles acordam a Jesus, incomodam o sono do mestre e diz: não te importa, Jesus, que nós pereçamos? Está aqui a tempestade, o barco está quase virando e o Senhor está dormindo. Jesus olha para eles, Jesus olha primeiro para a tempestade, para o vento, acalma a natureza, e olha para eles e diz: vocês não têm fé. Vocês não têm fé. E eles olharam um para o outro e disseram: mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu quero ministrar algo de Deus aqui para nosso coração, e não fugir desse tema: o poder sobrenatural da esperança. A esperança, ela não pode morrer. Você não pode perder a esperança por nada neste mundo, porque é a esperança que é o combustível para você continuar a sua caminhada. É a esperança que é o combustível para você não desistir da presença de Deus. É a esperança que é o combustível para você não chutar o balde e abandonar tudo. É por isso que a esperança nunca pode morrer. Quando eu vejo muitos amigos, muitos conhecidos que hoje não estão mais servindo a Deus, não estão mais fazendo a vontade de Deus, é porque eles perderam um dia a esperança. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus, que se você está aqui nesta noite, mesmo com pandemia, mesmo na dificuldade, é porque ainda há esperança. Porque ainda há esperança. Eu estou pregando e ministrando aqui para pessoas
que ainda tem no seu coração a esperança que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Deus vai prover e que Deus vai exaltar. Não perca a esperança. E como que eu faço, pastor, para não perder a esperança? Nós vamos dar aqui os passo a passo. São 5 atitudes que devemos tomar para nós não perdermos a esperança. A primeira atitude, irmãos, quem quiser anotar, anote. E é muito forte, é o que eu tenho ensinado muito aqui no decorrer desses anos todos. Para que eu não venha perder a minha esperança, eu tenho que crer na palavra de Jesus. Você pode falar comigo e diga assim: eu tenho que crer na palavra de Deus. Mais uma vez, eu tenho que crer na Bíblia Sagrada. Diga: eu tenho que crer nos evangelhos, porque ela é a palavra de Deus. Olha o que está escrito no versículo 35 do capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Por que os discípulos perderam a esperança e a fé? Porque eles já não estavam mais acreditando naquilo que Jesus havia falado para eles. Nós vamos entrar neste barco e vamos chegar lá do outro lado. Irmãos, se Jesus disse que você vai chegar, pode vir a tempestade que for, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai conseguir, pode vir a tribulação que for, você vai conseguir. Se Jesus disse que vai te dar, irmãos, pode ter certeza, Ele vai colocar em tuas mãos. Acredita! Se Jesus te mostrou alguma coisa no decorrer da sua caminhada cristã, no decorrer da sua vida, tenha certeza, Ele tem a intenção de te dar. Deus nunca vai mostrar alguma coisa para alguém sem a intenção de entregar para essa pessoa. Se Deus te mostrou, irmão, se Deus falou, é porque Ele tem a intenção de te dar tudo aquilo que Ele te falou. Eu lembro que quando eu tinha minhas meninas pequenas, e eu sou chocolatra, eu gosto de chocolate, e às vezes eu ia comer um chocolate antes do almoço, que eu sou adulto e posso, criança não. Você der chocolate para criança antes do almoço, vai atrapalhar elas comer. E aí o que eu fazia? Eu descascava escondido ali. E quando elas passavam ali perto, eu escondia, irmão. Por quê? Se elas vissem, ela ia chorar, ia querer, eu ia ter que dar, irmãos. Então assim, um pai nunca deve mostrar alguma coisa para o filho sem intenção de dar. Não adianta você levar seu filho para a loja de brinquedos e dizer: ei, meu filho, brinquedo, aquelas coisas e todas. Agora vamos para casa, irmão. Nem leva para essa loja. Agora, se você tem uma quantia, se você deseja dar alguma coisa, aí você mostra. Deus também é assim com a gente. Deus só mostra alguma coisa para a gente quando Ele tem intenção de dar para a gente. E tem gente aqui que Deus já mostrou muita coisa grande, irmãos. Tem gente aqui que Deus já mostrou muita coisa extraordinária. É porque Ele tem a intenção de te dar. Ele vai te dar, Ele vai te entregar, Ele vai. Oh glória, oh glória. Jesus, Ele, neste versículo, Ele libera uma palavra. Que palavra é essa? Ó, vamos entrar aqui nesse barco e nós vamos chegar lá do outro lado. Se Jesus falou que eles iam entrar no barco e que ia chegar do outro lado, então por que os discípulos foram acordar Jesus todo apavorado, dizendo que eles iam morrer? Jesus falou assim: vamos entrar no barco, vai vir uma tempestade e nós vamos morrer. O que Ele disse? Vamos entrar no barco e vamos para o outro? Vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus mente, irmãos. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, pode ter certeza, irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Se Jesus disse que você vai chegar, tenha certeza, irmãos, que Jesus sabe muito bem do que Ele está falando. Pode até não fazer sentido nenhum, você vai chegar lá do outro lado. E tanto que no capítulo 5 e no versículo 1 está dizendo, ó, pode até pegar sua Bíblia e olhar, um capítulo depois, olha o que está dizendo: e chegaram à outra margem do mar, da província dos Gadarenos. Jesus, no versículo 35 do capítulo 4, passemos para outra
No capítulo 5, versículo 1, está dizendo: e chegaram ao outro lado do... Chegaram ou não chegaram, irmãos? Chegou ou não chegou? Jesus cumpriu com o que ele falou ou não cumpriu? Ah, pastor, mas teve tempestade, irmãos. Jesus disse que você vai conseguir, Jesus disse que você vai vencer, mas ele não está dizendo como é os percursos, irmãos. E no percurso, da onde Jesus falou até onde nós vamos chegar, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer muito impedimento, muito embaraço, muito atrapalho. Mas se ele disse, irmãos, pode ter certeza, creia na palavra dele, que ele vai cumprir. No meio da jornada da vida, sempre vai haver tempestade e percalços. No meio da jornada da vida, irmãos, sempre vai haver dificuldades e adversidades. Está dizendo, no mundo nós vamos ter o quê? Aflição. Mas nós temos que ter bom ânimo. Porque se Jesus venceu, irmão, eu também, você vai vencer. Ele foi exemplo. Ele foi exemplo. Não é porque ele nos deu a missão que nós vamos ser isentos de passar por tempestades da vida. Não, eu estou aqui porque Jesus mandou, irmão. Aí tem gente que fala: ah, não foi Jesus não, porque eu estou passando por provação. Ah, não foi Jesus que falou não, porque eu estou passando por dificuldade. Quem diz que quando Jesus manda você fazer alguma coisa é só o mar de rosa? Quem diz que quando Jesus manda você fazer algo, as coisas vão acontecer assim de uma forma? Irmãos, que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Que você vai conseguir, eu sei que você vai conseguir. Mas tem coisas na nossa vida que Jesus, ele permite para nós crescermos. Se Jesus disse, então eu e você temos que crer na palavra que Jesus disse. Eu não posso perder a esperança, irmãos. Eu tenho que continuar acreditando fielmente naquilo que Jesus falou para mim e naquilo que Jesus falou para você. Tem muita gente que já está chegando em mim falando assim: pastor, o senhor está conquistando, o senhor está conseguindo. É claro, irmãos, eu sempre acreditei nas promessas de Jesus e nunca duvidei. Tem muitos anos, irmãos, que Jesus falou do que eu estaria experimentando agora. E eu estou experimentando porque eu não perdi a esperança. Eu perseverei até o final. E Jesus está fazendo eu viver a realidade dos meus sonhos, porque eu não parei no meio do caminho. A primeira atitude, nós temos que crer na palavra de Deus. Segundo, eu não perco a minha esperança quando eu entendo que na tempestade da vida eu não estou sozinho. Vamos aqui para o versículo. Vamos para o versículo. Versículo 36 está dizendo assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Ou seja, os discípulos deixaram a multidão e levou quem? Com eles. Jesus não disse: ó, vocês entram no barco e vai. Ele falou o quê? Entremos naquele barco. Jesus disse: olha, eu vou com vocês. Que é diferente da outra tempestade. Na outra tempestade ele disse: ó, vocês entram e vai, porque eu vou ali orar. Mas nessa aqui ele diz: entremos. Ou seja, o que está dizendo aqui no texto: e levaram ele contigo. E agora, além da presença de Jesus na embarcação, olha o que está dizendo o texto: como estava no barco, Jesus estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Então por que esse desespero todo? Por que essa agonia toda? Você acha que você é a única pessoa nesse mundo que está sofrendo? Você acha que você é a única pessoa que perdeu alguém? Você acha que essas lutas que você vem enfrentando, essas adversidades que você vem enfrentando, é exclusivamente só sua? Nós vimos aqui que na embarcação tinha outros discípulos de Jesus. E junto com eles, irmãos, vinha também outros barquinhos. Ou seja, nessa tempestade, eu não estou sozinho. Nessa tempestade que você está passando e está enfrentando, diga assim comigo: eu não estou só. Por que, pastor, que eu não estou só? Primeiro, porque você chamou Jesus para fazer parte da sua embarcação. E quem está dentro do teu barco não é o pastor Adilson,
Não é a irmã que ora, é Jesus. Ô glória! Irmão, quem anda com Jesus pode ficar tranquilo, irmãos. Hein? Vai, porque nada de mal vai te acontecer. Eu fico observando quando eu era pequeno, irmãos. Às vezes eu apanhava demais na rua. Aí eu não tinha um irmão maior, porque eu era o irmão maior e eu era o que apanhava. Mas só que eu tinha uns amigos às vezes, né? E aí quando apanhava eu chamava uns grandão, uns mais fortes. E aí vamos lá, nós vamos resolver o negócio. Aí eu levantava os peitos, todo animado. Falei assim, agora pronto, nós vamos resolver o negócio. E aí eu ia todo animado, porque ia outros camaradas maiores, que eu sabia que ia resolver o problema. E ia bater os meninos que me bateu. E eu ia todo animado e tranquilo. Se eu ia animado e tranquilo com as pessoas assim, imagina agora, irmão, que eu ando com Jesus. Imagina agora que eu ando com o general dos generais, irmãos. Imagina agora, eu não temo mal algum, eu não temo nada, porque quem vai na minha frente é Jesus. E Ele me desvia do mal, Ele me desvia da bala perdida, Ele me desvia do bandido, Ele me desvia do acidente, Ele me desvia. Eu estava falando com o Benivaldo esses dias, que eu estava com o carro ali no anel viário. Aí eu senti, do nada, de andar devagar. Eu ando meio acelerado, tal, correndo. Eu ia levar para ele, não sei o que era, acho que era... nem lembro mais. E aí vinha uma carretinha com um monte de madeira e um carro cheio com a carretinha lotada de madeira. Aí eu diminuí, peguei uma distância boa minha da frente. E aí de repente lá na frente ele faz assim. Eu falei, uai, oxe, esse cara tá doido. E quando ele faz assim com o carro e a carretinha, ele roda, irmão, que eu fiquei bobo de ver. Ele tem um cavalo de pau com a carretinha cheia de coisa assim. E se eu tivesse na cola dele, a carretinha pegar de cheio no meu carro e ia me arrebentar todinho. E ele ficou amarelo, camarada. Eu falei, uxe, o que foi, moço? Ele rodou o carro, rodou sem querer. E ele teve que voltar na contramão ali. E eu vi o livramento que Deus tinha. Queridos, você não está sozinho, irmão, nessa luta. Você não está sozinho nesse teu sofrimento. Jesus está contigo. E se Jesus está contigo, irmão, pode ter certeza que Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Acredite, irmãos, no meio dessa tempestade, você não está só. Olha para ele, olha para ela, diga assim, ó, você não está sozinho. Diga para ele, diga para ela, diga, você não está só. Deus está contigo. Você não está só, irmãos. Salmo 46 diz assim, ó: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Quando se fala que Ele é socorro bem presente, Deus não é socorro agora e vai deixar de ser amanhã. Deus não foi socorro ontem e vai deixar de ser hoje. Em todos os momentos da minha e da sua vida, Deus continua sendo o nosso socorro. Ei, você não está sozinho nessa luta, nessa dificuldade, nessa adversidade. Deus está contigo. Deus está contigo. Quando você entende que você não é o único que passa por dificuldade, quando você entende que você não está passando essa dificuldade, essa tempestade sozinho, eu quero te dizer uma coisa. Deus vai mudar a sua história. Quando você entende, não, eu não estou sozinho nessa dificuldade. Eu não estou sozinho nessa dificuldade. Eu não estou sozinho nessa tempestade. Eu não estou sozinho. Então, eu não perco a minha esperança. Eu não perco a minha esperança. Terceiro, a tempestade não era para perder a esperança, mas sim para nos treinar e fortalecer a nossa fé. Irmãos, eu não perco a minha esperança quando eu entendo que a tempestade não veio para tirar ela, mas veio para me treinar. Quando veio para me treinar, e quando veio para que venha fortalecer a minha fé. Isso. Olha o que está dizendo no versículo 37.
E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Deixa eu falar uma coisa aqui. Só de Jesus estar no seu barco, pode ter a certeza absoluta: teu barco não vai afundar. Não, presta atenção. Os discípulos estavam desesperados, dizendo que o barco ia afundar. Os discípulos estavam desesperados, dizendo que a embarcação ia naufragar, mesmo com Jesus dentro do barco. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu nunca vi Jesus na vida de alguém e deixar essa pessoa afundar. Nunca vi. Se você está com Jesus na sua vida, irmãos, se você está com Jesus na sua casa, pode ter certeza absoluta: a tua casa não vai naufragar, a tua embarcação não vai afundar. O barco pode balançar do jeito que for, irmão, a tempestade pode vir forte da forma que for, mas se Jesus estiver na sua embarcação, tenha certeza, irmãos, ela não vai afundar. Aqui ele nos ensina que nós devemos ter fé e confiar e descansar no meio das tribulações. O que ele está dizendo? Por que vocês são tímidos? Ainda vocês não têm fé? Ou seja, eu disse para vocês, nós vamos entrar e chegar do outro. E por que vocês estão contestando, dizendo que nós vamos morrer, que nós vamos perecer? Você não está acreditando no que eu falei para vocês? Será que vocês não prestaram atenção naquela hora que eu disse: nós entramos aqui e nós vamos chegar lá? Vocês esqueceram dessa parte? Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês são tímidos, vocês não têm fé. A coisa pior que tem é quando eu falo algo para alguém e a pessoa duvida daquilo que eu estou falando. Ela não acredita naquilo que eu estou falando. Para Deus é a mesma coisa. Quando Deus fala na palavra dele que ele vai te dar vitória, quando Deus fala que você vai chegar do outro lado, ele está dizendo, irmãos, e ponto final. Tudo que Deus falou vai acontecer. É nós que complicamos as coisas de vez em quando. Essa tempestade é uma forma que Deus achou para fortalecer a fé daqueles discípulos. Nós não podemos perder a esperança, porque tudo isso que você está passando é para Deus te treinar, é para Deus fortalecer a tua fé. Pode ter certeza, irmão, fique tranquilo, a tua embarcação não vai afundar, porque na embarcação que Jesus está, ela não afunda, ela não afunda. Então, todos os dias quando você for para o seu trabalho, você diz assim: Jesus, vamos comigo para o meu trabalho, porque eu preciso de você lá naquele ambiente. Pode ter certeza, irmão, que a luta que estava preparada para você lá, o diabo vai cair por terra, porque Jesus já chega na frente e o milagre acontece. Isso. Quarto, eu não perco a esperança quando eu tenho a certeza que Deus está no controle. Irmãos, nós não podemos perder a esperança por nada nesse mundo, mas fica mais fácil eu não perder a minha esperança quando eu tenho a certeza que Deus está no controle de tudo. Olha o que está dizendo aqui no versículo 38, e despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, e o vento: aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Deus manda no vento, Deus manda no mar, Deus manda na minha vida, Deus manda no prefeito, Deus manda no presidente, Deus manda no governador, Deus manda naqueles ministros da justiça, Deus manda em tudo, em tudo, em tudo. Deus está no controle da nossa vida, irmãos. E quando eu sei que Deus está no controle da minha vida, eu não posso perder a esperança. Quando eu sei que Deus está no controle, por mais que eu estou passando por tempestade, por mais que eu estou passando dificuldade, eu sei que Deus está no controle da minha embarcação. Eu sei que Deus está no controle. E num momento de tempestade, num momento de luta ou de adversidade, Ele pode liberar uma palavra e cessar esse vento, cessar essa tempestade, cessar esse mar revolto. Uma palavra que Deus disseque nesta noite, e você pegar essa tempestade, essa luta, essa adversidade, pode cair por terra.
Somente uma palavra, irmãos, como ele levantou e disse: olha, cala a boca, mar, se aquieta, vento, fica quieto. A Bíblia diz que tudo se aquietou, irmãos. Satanás pode até tentar usar os recursos da natureza para tentar te parar, mas quem criou a natureza foi Deus, e toda a criação tem que obedecer o seu Criador. A natureza obedece ao Criador. Não perca a sua esperança, porque com uma palavra, hoje, aqui deste altar, Deus vai cessar o vento e a tempestade da sua vida. Porque com uma palavra, irmão, essa dificuldade, essa adversidade, essa luta, essa provação, Deus vai cessar nesta noite. Tenha certeza que Deus está no domínio de tudo na sua vida. Uma coisa, irmãos, é eu pegar o controle da minha vida para mim. E outra coisa é eu pegar o controle da minha vida e dizer: está nas suas mãos, Jesus. Está nas suas mãos, Deus. Porque às vezes, irmãos, eu posso não dar conta de dominar a situação que eu estou enfrentando, mas quando eu pego a minha vida, os meus problemas, e digo assim: Jesus, pega aqui e eu vou fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor fala, pode ter certeza, irmãos, que você não vai afundar. Quinto, para a gente terminar, eu não perco a esperança quando eu conheço a Deus e o poder sobrenatural dele. Olha o que estão dizendo no versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha que coisa mais linda, irmãos. Eles perderam a esperança porque eles esqueceram quem Jesus era. Eles perderam a esperança ali naquela embarcação porque eles não lembravam mais que Jesus era Deus, que Jesus tinha domínio sobre tudo, que mandava tudo. Quando você se esquece disso, você se desespera. Quando você se esquece disso, você perde a esperança. Mas aqui no texto está dizendo, irmãos, que quando eu passo a conhecer Deus e o poder sobrenatural que Deus tem sobre a minha vida e sobre qualquer situação que eu venho enfrentando, eu não perco as esperanças. Eu não duvido, a minha fé vai lá em cima. Passe a conhecer mais a Jesus, irmãos. Passe a conhecer mais Deus. E hoje aqui na escola bíblica dominical, irmãos, o tema da mensagem foi esse: conhecendo os atributos, as qualidades de Deus. Eu fico bobo de ver como muitas pessoas faltam. E hoje nós tivemos aqui uma mega aula, uma super aula, e foi tremendo o que Deus falou aqui neste lugar. Eu não perco a esperança quando eu passo a conhecer Deus e a sua soberania. Eu não perco a minha esperança quando eu tenho mais intimidade com Deus. E como que eu faço, pastor, para ter mais intimidade? Uma das coisas é ter uma vida de oração. Eu passo a conhecer Deus quando eu tenho uma vida de oração, quando eu passo a orar, irmãos. Tem gente aqui que ora só na igreja, ainda quando o pastor ora, alguém está orando, ele amém, amém, amém. Nós, irmãos, não vamos chegar em lugar nenhum sem uma vida de oração. Segundo, eu passo a conhecer a Deus quando eu tenho uma vida de consagração, jejum, quebrantamento da carne e fortalecimento do espírito. Terceiro, eu passo a conhecer a Deus de verdade quando eu me santifico. A Bíblia diz, olha, santificai-vos, porque Deus vai fazer maravilha no meio de vós. Para Deus se manifestar, irmão, o poder sobrenatural na minha e na sua vida, nós temos que viver na santificação. Tem gente que quer viver uma vida de pecado, uma vida promíscua, e quer receber as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos de Deus é para quem se santifica. Eu passo a conhecer a Deus quando eu tenho conhecimento da sua palavra, porque a palavra dele é a bússola que vai me guiar. Ou seja, bússola, acho que nem existe mais, é o GPS.
Tem o Google Maps, o Waze, né? Quando a gente não sabe ir no lugar, agora é a coisa mais fácil. A gente só coloca a localização ou o endereço e ele deixa a gente lá na porta. É ou não é? Sim ou não? Deixa a gente lá na porta. E essa palavra, irmãos, é o GPS que vai te levar para o céu, que vai te deixar, vai te orientar direitinho qual é o caminho, irmãos, da nova terra, do novo céu, da nova terra que Ele tem preparado para mim e para você. Passe a conhecer mais a Deus, passe a conhecer mais a sua palavra, a sua vontade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nós paramos de sofrer mais. Lá em Oséias 6,3 diz assim: o meu povo sofre porque faltou conhecer, e aquele que rejeitar o conhecimento também eu rejeitarei, e também até os seus filhos. Quando você passa a rejeitar conhecimento da palavra, irmãos, além de Deus te rejeitar, está dizendo que Deus vai rejeitar até as suas gerações futuras. Eu estava dizendo que hoje na escola bíblica, sobre a questão de conhecer a Deus e seus atributos, e aí deu esse versículo, que o povo sofre porque faltou conhecimento. Quando eu rejeito o conhecimento, irmãos, eu estou rejeitando a Deus, e Deus também vai me rejeitar, e está dizendo que Ele vai rejeitar até os meus filhos. Por causa disso, está dizendo o texto lá: rejeitarei os seus filhos. Aí eu contei sobre a vida de alguns pastores, veteranos da nossa igreja, que dedicaram a vida pelo evangelho, pela obra, em buscar conhecer a Deus, e hoje os filhos deles estão colhendo os frutos. Passe a conhecer a Deus, passe a conhecer a sua palavra, e até os teus filhos, irmãos, serão abençoados. Eu queria que você ficasse de pé.